Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso último culto de domingo do ano de 2024. Como eu falava de manhã, 2024 já respira por aparelhos, já está nos estertores. Daqui a 3 dias, daqui a mais 2 dias, cessa a atividade de 2024, começamos um novo ano, o calendário vira e entramos em 2025. Na manhã de hoje eu falei muita coisa sobre não nos deixarmos levar por essa onda aí de separar a nossa vida em anos, não, ano que vem vai ser, ano que vem vai fazer, porque a nossa vida, na verdade, a gente compartimentaliza em anos, mas a vida é uma sequência. Então a gente não tem que se preparar para o ano, mas tem que viver uma vida que vai ser proveitosa, toda ela, pelos anos que virão. Mas nessa noite eu quero tratar sobre especificamente um período de um ano. E não vou tratar aqui sobre um período de um ano qualquer, sobre um período de um ano que uma família passou, e um período de um ano que foi terrível. Estou falando do ano que a família de Noé passou dentro da arca. A Bíblia nos relata que Noé e sua família, somados todos aqueles prazos, todos aqueles dias que lemos no texto de Gênesis 6, Gênesis 7 e até Gênesis 8, nós vamos ver que Noé e sua família passaram 370 dias dentro da arca, um ano e alguns poucos dias, 5 dias. Todos conhecem a história. O Senhor olhou para a terra, viu e falou: olha, todo o pensamento do homem é mau. O pensamento do ser humano é continuamente mau. Vou dar um reset, vou fazer um reboot na humanidade. Algumas coisas precisam ser ditas para que essa história saia do campo que algumas pessoas acham que é lenda, que é mito. Para que a coisa saia do mito e ganhe ares de veracidade, é preciso que se leia e que se conheça o texto bíblico. O que o texto bíblico diz? Se você começar a ler lá em Gênesis 6, que eu não vou ler, o meu capítulo aqui hoje vai ser o capítulo 8, mas você vai ler lá em Gênesis 6 que a terra, como nós conhecemos hoje, ela passou a existir depois do dilúvio. Porque antes do dilúvio, subia um vapor da terra e nunca havia chovido sobre a face da terra. E havia na nossa atmosfera água em estado gasoso. Era assim que funcionava. Quem já viu um terrário sabe como funciona. Um terrário é uma garrafa grande de vidro bojuda que as pessoas colocam ali terra, elementos de plantas e tal, pedras, preparam todo o cascalho e fecham. E se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar terrários aí que tem mais de 100 anos fechados. E ali dentro é um ecossistema. Aquele ecossistema funciona exatamente dessa forma como a Terra funcionava antes. O vapor sobe, ele se condensa, ele escorre pelas paredes da água. Então o ciclo da água acontece dentro da garrafa. As próprias plantas vão vivendo, as folhas vão morrendo, as próprias folhas que morrem vão alimentando o solo, novas folhas, novas plantas vão brotando, e assim aquele sistema se mantém fechado por 100 de anos, até mais. E o homem, antes da história do dilúvio, vemos aqui que a idade do homem era uma coisa tremenda. Os homens viviam 600 anos, quando Noé entrou na arca com 600 anos. Viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos, era comum. Assim diz a Bíblia.
Até que um dia o Senhor diz: olha, o pensamento do homem, ele é continuamente mau. Não é bom que isso seja assim. Meu espírito não vai ficar no homem por longo tempo. Eu vou diminuir a vida do ser humano. E por causa do dilúvio, o Senhor diminuiu a nossa vida daquilo que antes era uma coisa de quase 1000 anos para apenas 120 anos. Hoje, ou até hoje, existem pessoas que passam dos 100 anos. E está crescendo o número de pessoas centenárias no mundo. Essa semana mesmo eu estava lendo a história de um indiano que começou a correr aos 80 anos. Hoje já está aposentado da corrida. Mas ele é vivo, ele tem 113 anos. Um homem de fibra. Um homem cheio de saúde. Mas de fato ninguém passa muito dos 120. Tem gente que vai morrer com 122, 123, 125, mas 130 não chega. A nossa vida, por causa da atividade do Sol, nessa nova configuração do mundo pós-dilúvio, limitou a nossa vida. Aí você pensa: poxa, Deus fez isso e eu te digo: sim, Ele fez. E por que Ele fez isso? Para o nosso bem. Porque se realmente você para e pensa, se o mundo já é do jeito que é, se as pestes que estão aí fazendo e praticando o mal, que têm uma vida curta, já causam problemas de toda a ordem, inclusive guerras, você imagina se certas pessoas vivessem 1000 anos, o problema em que nós estaríamos envolvidos hoje. Então assim diz a Bíblia. E o Senhor, ao dar esse reset, Ele tira Noé, Ele tira a sua família, diz a Noé: constrói uma arca, essa arca vai ter tais e tais medidas. E Noé passou 100 anos construindo a arca, 100 anos para construir a arca. E tudo para viver um processo de apenas 1 ano. Esse ano, quando ele tinha 600 anos, ele entra na arca com a sua família. E a chuva cai, e nunca havia caído chuva sobre a face da terra. Por isso que ninguém acreditava, quando Noé dizia: vai chover, Deus me falou. Não, isso é loucura, isso nunca aconteceu. Mas Noé creu, pela fé, Noé salvou a sua família. E depois, Gênesis capítulo 8, por favor, na NVT. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, que hoje fica na Turquia. Quando diz que repousou, quer dizer que ela bateu nas montanhas de Ararat. Não necessariamente que a arca tenha ficado e esteja lá até hoje, como tem gente por aí que diz várias lendas nesse sentido. Não, bateu lá no Ararat. E é de se crer que ela tenha descido junto com as águas, até porque eu não sei quem aqui já teve experiência com ar rarefeito. No alto da montanha o ar é rarefeito. Para mim, por exemplo, é um suplício. Já estive em cidade que o ar é mais rarefeito, altas altitudes, e eu fico ofegante. Então é de se crer que a arca, na verdade, ela tenha descido com as águas. Mas o primeiro contato que ela teve foi com a montanha de Ararat. Onde é que eu parei? Sim, no versículo 4. 2 meses e meio depois dessa batidinha que ela deu no Ararat,
À medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas, porque as montanhas de Ararat são altas. Demorou ainda 2 meses para que aparecessem outros picos de outras montanhas, e a água continuou baixando. Passados mais 40 dias, Noé abriu uma janela que havia feito na arca. A arca só tinha uma janela, e a janela ficava no teto. Mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Qual é a característica do corvo? O corvo é um animal, é uma ave onívora, ela come de tudo, inclusive carniça. Então, um ambiente como esse é um ambiente bom para o corvo. Já havia onde pousar, e se houvesse carniça disponível, o corvo já se alimentaria. Mas ainda assim, nem para o corvo, durante algum tempo, a terra esteve, como direi, confortável, porque ele ia e voltava, ele ia e voltava, ele ia e voltava, até que parou de voltar. Então Noé, verso 8, soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela, a pomba, encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Ou seja, veja como não faz sentido que a arca esteja no Ararat. Porque se havia batido no Ararat e 40 dias depois já tinha outros picos, haveria lugar para a pomba pousar. Mas a pomba estava na arca, ela sai da arca, não encontra pouso e ela volta. Se havia terra seca. Mas, verso 9, a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca. E Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Pombas, ao contrário de corvos, são animais plenamente e facilmente domesticáveis. Tanto que antes da internet, antes do correio, como é que muita gente se comunicava? Mediante o uso do pombo-correio. Então você criava um pombo naquele pombal, e dali, depois que você criava aquele pombo, você levava para um outro lugar. Digamos, um castelo numa região, numa cidade, outro castelo em outra cidade. E você trocava os pombos de lá com os pombos de cá. Quando você queria mandar uma mensagem, você colocava a mensagem no pombo que estava aqui, que havia sido criado no outro castelo. E ele voaria direto para casa, que era a casa dele. É por isso que o pombo sempre sabia para onde ia, e vice-versa, para que as mensagens pudessem chegar de maneira rápida nas asas das aves. E o pombo vem até a mão de Noé, a pomba. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, já houve aí um bom sinal. A pomba dessa vez saiu e só voltou ao entardecer. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Eu não sei se vocês já repararam, mas existe um símbolo universal da paz, um desenho que simboliza universalmente a paz. Qual é o animal que simboliza a paz universalmente? A pomba branca. Mas se você olhar nessas instituições de paz e tal, e você for olhar direitinho a pomba, ela tem um ramo de oliveira no bico, por causa desse texto aqui. Simboliza a paz. Então, Noé aqui entendeu, a terra
já está seca, está habitável. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio, porque afinal aquilo ali era uma folha nova de oliveira, não eram folhas que já estavam ali há um ano debaixo d'água e continuavam verdes, não, era uma coisa nova. A terra já estava começando a brotar, o verde estava novamente reverdecendo e a vida estava retornando. Verso 12: esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Dessa vez a pomba foi-se embora, foi fazer um ninho para ela, encontrou um lugar onde se albergar. Provavelmente já havia árvores frondosas, árvores onde ela podia se abrigar, e ali aquela pomba ficou, já não retornou para a arca. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do ano novo, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais águas sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram, ou seja, passou o ano, né? Já tínhamos 10 meses e meio, mais 2 meses se passaram, e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Mais uma vez aqui um ponto só para a gente mostrar que a coisa tem lógica e que não é aquela coisa do mito que muitos falam por aí. Porque muita gente conhece mal a história, não lê o texto bíblico, quer fazer inferência pelo que ouviu terceiros falarem. E todo mundo diz, o conhecimento comum, você chega qualquer pessoa aí na rua e diz: ei, como é que foi esse negócio da arca de Noé? Aí o sujeito vai falar: Noé entrou na arca com um casal de cada animal. Eu não caio nessa conversa, porque se você tinha um casal de leões, como é que você alimentava um casal de leões se você só tinha, por exemplo, um casal de ovelhas? Já mostra que não conhece o texto bíblico, porque o texto bíblico diz que Noé levou sim um casal de cada espécie dos animais impuros. Mas e dos animais puros? Das aves que nós podemos comer, por exemplo, a codorna, a galinha, dos bois e vacas, das ovelhas. A Bíblia que diz, não sou eu. Noé, de cada um desses, por ordem de Deus, não levou um casal, levou 7. Percebe? Então havia mantimento. E outra, você pega 7 casais de coelhos, bota dentro de uma arca. Eu não sei como é que essa arca não afundou com a reprodução dos coelhos em um ano. Só de coelho já alimentou todos os carnívoros ali dentro da arca. Então a coisa tem lógica. Tem lógica, não me venha com essa de mito. Então veja, o Senhor mandou então agora soltar. Havia seguramente mais animais agora na saída, porque ao longo de um ano, os corvos, os animais impuros, o corvo é um animal impuro? É um animal impuro. Por quê? Porque é uma ave que nós não podemos comer, porque ela se alimenta de carniça. Então os corvos, por exemplo, já haviam posto ovos, se multiplicado. E todo o restante dos animais ali, com muita certeza. Então havia agora mais animais saindo da arca do que aqueles que entraram, e eles vão tomar a terra, e eles vão recomeçar. Assim como também a família de Noé. Noé já tinha povoado a terra, ele já tinha os seus 3 filhos. E agora era a vez dos seus 3 filhos povoarem a terra, cada um com a sua esposa, e começa a humanidade toda de novo. E Deus novamente abençoa e diz: para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos, suas mulheres desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez.
Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. Prestou atenção na palavra? Já tinha animal até para oferecer em sacrifício. Ofereceu ali alguns animais e aves puros ao Senhor. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar. Senhor, nos abençoa, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Esse pano de fundo, além da leitura desse capítulo, é interessante que nós estamos aí agora nos estertores de um novo ano, que vem aquela coisa toda das expectativas. E assim como eu imagino que Noé tenha feito, é o momento também de nós realizarmos um marco na nossa vida. Noé entrou na arca quando Deus mandou. No dia que Deus falou, entra na arca, Noé e sua família entraram na arca. Quem fechou a arca? A Bíblia diz que foi o próprio Senhor, foi Deus que fechou a arca. Noé, no seu trabalho, após o dilúvio, lemos toda a história, não vou repetir, mas nós vimos que Noé fez o que era possível. Ele sentiu que bateu no Ararat e falou: opa, já tem terra aqui. Passado algum tempo, ele usa o recurso que ele tem, que é uma ave, ele manda o corvo. Depois ele usa o recurso que ele tem, que é outra ave, e ele manda a pomba. Ele começa a observar os sinais e ver se as coisas já estão se encaminhando para uma solução que ele tanto esperou. E quando a pomba trouxe aquele ramo, aquela folha de árvore nova, de oliveira, ele deve ter ficado super feliz, super emocionado. Mas ainda depois passaram-se 2 meses. E Noé só saiu da arca quando o Deus que mandou entrar na arca, mandou. Ele não toma medidas precipitadas, ele não diz assim: olha, a pomba já trouxe aqui, já está seco, estou olhando aqui, está tudo bem, vamos sair da arca. As condições poderiam parecer propícias, mas não eram. Deus sabia quando seria o momento de sair da arca. Deus que fechou a arca, foi Deus que mandou sair da arca. Esse ano talvez para nós tenha sido um ano de lutas assim também, não tanto quanto de Noé, né? Mas nós talvez tenhamos passado por momentos de dúvida, por momentos de dificuldade, por momentos de muita luta, briga, confusão, problemas de todo tipo, de toda ordem, problemas na família, problemas no trabalho. Mas, primeiramente, nós usamos a nossa inteligência para conseguir sair dos nossos problemas. Mas, principalmente, como Noé, nós podemos usar aquilo que nós conseguimos ver, a maneira como nós conseguimos compreender para passar pelo ano. Mas, no fim das contas, o mais importante é ouvir a voz de Deus. Se Deus não falou para sair, eu não vou sair dessa arca. Se Deus não falou para fazer, eu não vou fazer. Poxa, mas eu estou com a evidência aqui na minha mão. Olha que folha nova de oliveira. É a hora. Não. Vou esperar a boa mão do Senhor. Temos tido essa paciência? Muitas vezes a resposta é nem sempre, ou talvez não. E às vezes a gente toma decisões atabalhoadas na nossa vida,
Porque aos nossos olhos a coisa está lá, pronta para ser resolvida. E a gente diz, é agora que eu vou entrar. Tem um irmão que estava falando comigo uma situação, um dia desses, em que ele queria entrar num financiamento imobiliário. E ele já estava entrando no financiamento imobiliário e pedindo orientação a Deus. E ele deu sinal para entrar nesse financiamento imobiliário. Deu sinal. E você sabe que quando você dá sinal, se você desistir, o sinal está perdido. Quem gosta de perder dinheiro aqui? Eu sei que eu não gosto. Mas ele deu o sinal. E disse, estou buscando, estou perguntando a Deus. Falei, vou orar por você. E orei, e busquei. E o Senhor falou. E aí, meu irmão, Deus falou contigo? Falou. E qual foi a decisão? Deus não me deu o sinal verde para eu ir além nesse negócio. Vai perder o sinal? Vou perder o sinal. Mas é melhor você perder o sinal, sabendo que o Senhor não está no negócio, do que investir no negócio. E depois, lá na frente, por algo que você não vê, mas que o Senhor sabe, você perder muito mais. Talvez nem só dinheiro, talvez perca até a paz, né? Vai saber quem vai morar em cima, vai saber quem vai morar do lado. A gente não sabe das circunstâncias, mas o Senhor sabe. E ele disse, olha, eu estou entregando esse sinal, fica para lá, mais importante é ouvir a voz de Deus. Noé nos ensina, assim como Eclesiastes, que há que há tempo para todo propósito debaixo do céu. No meio da maior crise, Noé se manteve vigilante e obediente. Já falei da obediência, mas agora eu vou falar um pouco da vigilância também. Noé fez o que ele podia, ele foi vigilante. Ele foi vigilante usando o corvo, ele foi vigilante usando a pomba. Temos sido vigilantes, temos vigiado o nosso caminhar. Temos escolhido os caminhos da nossa vida com sabedoria. Ou estamos querendo forçar a porta da arca. Ah, não, mas é por aqui que eu quero, eu vou aqui agora, força a porta. Seja vigilante, mas seja obediente. Seja vigilante, mas seja submissa àquilo que Deus mandou na tua vida. Noé passou um ano terrível dentro da arca. Foi um ano estressante. E há um livro de Philip Yancey que ele diz uma coisa que eu achei muito engraçada da primeira vez que eu li. Ele disse o seguinte, olha, a igreja é muito parecida com a arca de Noé. E aí você pensa, a igreja é parecida com a arca de Noé? Já sei, é porque a salvação está, na igreja, que é o corpo de Cristo. E para minha surpresa ele diz, olha, porque ali na igreja está a salvação, está Jesus. Mas assim como a arca de Noé, dentro da igreja, às vezes, o cheiro também não é muito bom. E é verdade. Dentro da igreja não tem só animais puros, tem também os animais impuros. Tem o joio e tem o trigo, e nós temos que ter a sabedoria para saber lidar com o trigo que nos alimenta, que nos reforça a estrutura, e também a deixar o joio crescer, e deixar que o Senhor lide com o joio, e também nos analisarmos a nós mesmos, somos joio ou somos trigo? Que espécie de animal somos? Somos mais parecidos com o corvo ou com a pomba? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque Charles Spurgeon fala de uma maneira magistral sobre a pomba e sobre o corvo. Um dia
eu trago um pedaço dessa mensagem para vocês, porque é uma mensagem linda que ele vai falar sobre o corvo e a pomba. Mas assim como nós estamos acabando agora um ano da nossa vida, Noé terminou aquele ano, ele inclusive fez aniversário. E 2 meses aproximadamente depois do seu aniversário, ele sai da arca. E ele cumpre as ordens de Deus, ele sai, ele solta os animais. Mas veja o que Noé fez ao final. No final de tudo aquilo, Noé se preocupa em ofertar ao Senhor um sacrifício. Noé faz um altar. E aí você me pergunta, mas de onde ele tirou a madeira? Eu tenho uma suspeita. A arca era feita de madeira. Pode ter pegado lá as mesas da arca, alguma coisa lá, um pedaço do casco, eu não sei o que. Mas ele arrumou madeira. E ali, ele, antes de mais nada, ele faz um altar ao Senhor. E ali oferece holocaustos ao Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nada disso teria acontecido. Ele e sua família não teriam vivido aquele ano, não teriam sobrevivido àquele trauma. Você sabe lá o que é existir na face da terra 6 pessoas? Você, sua esposa, aliás, 8, né? 8 pessoas. Você, sua esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. E era o que havia. E Noé louva ao Senhor. E Noé entrega ao Senhor adoração. Meus irmãos, a sua vida e a minha, a gente com certeza não teve um ano tão duro quanto o ano de Noé. Mas esse é o momento da gente erguer um altar ao Senhor. Esse é o momento da gente olhar para trás, e não apenas como a retrospectiva da televisão, mas olhar para trás e ver o que foi construído, o que fizemos, o que o Senhor permitiu, os livramentos que Deus nos deu ao longo desse ano, e no altar da nossa vida, no altar da nossa casa, olhar para o Senhor e agradecer, dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque cheguei até aqui. Obrigado porque esse ano eu consegui bater tais metas, cheguei a tais lugares. Senhor, obrigado pelas portas abertas. Senhor, obrigado pelas portas fechadas. Porque embora a porta tenha sido fechada e eu tenha me desagradado, eu não sabia o que havia atrás daquela porta. Eu achava que ia ser bom para mim, mas o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado. A porta fechada da arca era a bênção na vida de Noé. E ela foi aberta quando o Senhor mandou. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida. Nós possamos olhar para trás agora, no nosso coração, e agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, por mais um ano em família, por mais um ano em que estamos congregando nessa igreja, por mais um ano em que construímos as nossas coisas, mais um ano em que tivemos como nos vestir, como nos alimentar, como pagar a escola das crianças, como fazer tantas coisas, pelo simples respirar. 5 minutos sem respiração e acabou para mim e acabou para você. E o Senhor nos deu 365 dias, vezes 24 horas de ar para respirar. Temos ou não temos motivo para agradecer a Deus? Senhor, estamos na Tua casa. A Tua palavra nos mostra que mesmo em meio aos maiores problemas, mesmo em meio aos maiores traumas, às maiores lutas, o Senhor guardou Noé, cumpriu toda a Tua palavra.
Noé foi obediente e submisso ao Senhor. Nós estamos no caminho, Senhor, no caminho da obediência, no caminho da submissão, no caminho do aprendizado, e nós queremos chegar lá. Queremos chegar a uma plena obediência e submissão ao Senhor. Obrigado pelo que esse ano nós pudemos construir, pelo que já construímos na nossa vida espiritual, pelo que construímos na nossa vida em família. Porque tudo que nós fizemos, na verdade, foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que deu. O Senhor permitiu que alguns mudassem de emprego esse ano. O Senhor permitiu que alguns mudassem de casa esse ano. O Senhor permitiu que outros fizessem obras na sua casa esse ano. O Senhor deu a tua permissão e a tua bênção para que gente desta igreja se casasse esse ano. O Senhor deu filhos a pessoas dessa igreja nesse ano. O Senhor permitiu que aposentadorias fossem liberadas esse ano. O Senhor fez grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres, queremos te agradecer. Que seja um tempo de gratidão na nossa vida, de olhar para trás e ver que o Senhor esteve conosco durante todo o tempo. Que houve lutas, mas o Senhor deu vitória. Que houve momentos em que nos sentimos solitários, mas o Senhor estava pegando na nossa mão ou estava conosco no colo. O Senhor nunca nos abandona, Senhor. Assim como o Senhor tomou conta de Noé nessa situação impossível, assim o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. E seja um tempo agora de gratidão. Nesse último culto da noite dominical desse ano, nós queremos dizer ao Senhor que reconhecemos a tua bênção sobre a nossa vida. Reconhecemos o teu zelo, o teu cuidado, o teu carinho, a tua boa mão sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Temos contado com o Senhor e o Senhor não tem falhado. E queremos, Senhor, mais de Ti. Te revela mais a nós. Recebe como o Senhor recebeu a gratidão de Noé, que o Senhor possa receber também a nossa gratidão por tudo o que o Senhor fez por nós nesse tempo. E nos prepara desde logo para o tempo que ainda virá, se o Senhor assim quiser, se o Senhor nos der vida. Em nome do Senhor Jesus, por quem temos tido todas essas vitórias, e nós oramos em nome dele. Amém. Vamos louvar ao Senhor.